Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos fazer reflexão da palavra de Deus. Hoje, domingo, nós tivemos batismo da Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós tivemos uma meditação muito abençoada da palavra. E eu quero compartilhar com vocês a meditação que nós fizemos antes das pessoas descer as águas. O batismo nas águas significa, no mundo físico, que você está morrendo para o mundo e nascendo para o reino de Deus. Simplesmente isso. O batismo nas águas é apenas uma simbologia. Por isso que nós fazemos isso e explicamos isso para os nossos novos irmãos, novos membros que estão adentrando no mundo físico a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o batismo mesmo quem faz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do Espírito Santo. Mas para mostrar que estão sendo ligados na terra, a palavra diz: o que é ligado na terra é ligado no céu. E eu quero compartilhar com vocês que apreciam os nossos vídeos, que assiste, que medita junto conosco, que comunga conosco mesmo distante, através do YouTube e da internet. E nós vamos compartilhar a meditação que foi feita hoje conosco, no nosso meio, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25, o qual Jesus Cristo, ele alertou para o preço que a pessoa deve pagar quando nós resolvemos segui-lo, resolvemos ser discípulo dele. E eu quero fazer uma breve reflexão aqui nesse texto, qual o nosso mestre nos alertou, nos advertiu. E eu vou começar no versículo 26, Diz assim a palavra: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E nós fomos discorrendo, nós fomos meditar sobre esse texto. E o interessante é que Jesus falou aqui de algo bem próximo de nós, algo que mexe com os nossos sentimentos, que é pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, irmãs, e ainda fala da nossa própria vida. Ele está dizendo que se nós não aborrecer, isto é, não fizermos conta de tudo isso para ser discípulo dele, se nós não largarmos isso, isto é, ter primazia, ele ter primazia, para nós sermos discípulos dele devemos ter primazia. O interessante é que no nosso culto aqui tinha pessoas que tinham compromissos com o trabalho e desmarcaram tudo. Eu falei: é isso que vocês estão fazendo, vocês estão aborrecendo, mas está dando prioridade ao reino de Deus. E depois nós fomos para o versículo 27, que diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esse texto aqui, meus amigos, meus irmãos, é muito distorcido, e as pessoas pensam que levar a cruz é aquela situação difícil que ela está passando. Na verdade não é. Por exemplo, tem muita gente que fala: minha cruz é meu marido que não é crente, minha esposa que também não quer obedecer, meu filho é minha cruz, meu trabalho é minha cruz. Na verdade não é isso. Levar a cruz significa que eu tenho que crucificar tudo aquilo que está em mim, entendeu? Isso é levar a cruz, fazer morrer aquelas vontades minhas que vai de contra o que o nosso mestre quer. Aquela situação que às vezes eu quero, mas eu tenho que levar ela para a cruz, fazer morrer, porque, como foi explicado, cruz significa morte, cruz significa você não ter mais domínio da sua vida, que você está lá pregado na cruz. E depois no 28 nós lemos, que eu vou ler para vocês agora, dizendo assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Então nós explicamos que Jesus fez uma comparação que tem que ter uma certa um planejamento,
das consequências, das condições. Você tem que pensar sobre isso. Quando ele falou aqui no versículo 26, né, e no 27, ele falou, quando você obedece aqui, vai ter uma repercussão, vai ter uma... Você tem condições de fazer tudo isso? E aí ele vai falar, você tem que ponderar sobre isso, o que você vai perder. Entenderam? E no versículo 29, para que não aconteça que, depois de haver postos os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem começam a escarnecer dele. Em outras palavras, quando Jesus falou aqui para edificar uma torre, é uma construção da nossa vida espiritual. O alicerce quem que é? É ele. E aí no versículo 29 ele falou, depois que muita gente coloca o alicerce, você tem que pensar, a tua vida espiritual é uma constante construção, você não pode parar. Você já vira aquela construção que a pessoa começa, aí todo mundo começa, coitado, não tinha dinheiro, para que começou? E na vida espiritual é da mesma forma. E só que lá nós explicamos mais detalhadamente, por causa do tempo, porque nós não temos muito tempo, para não ficar longo o vídeo. Então, a tua vida espiritual, assim que você coloca o alicerce, que é Jesus Cristo, você tem que ter uma construção diária, né, para que você pode acabar essa construção. Lembra da casa construída sobre a rocha? E no versículo 30, Jesus falou que as pessoas vão começar a olhar para você e vai dizer, olha, que adiantou ser crente? Que adiantou? Que adiantou servir a Deus? Aí, o que ele tá acontecendo com ele? Está sendo escarnecido, né? E no versículo 33, ele fala uma coisa muito importante que hoje está em desuso. Diz assim, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, meus amigos, meus irmãos, você tem que pensar muito bem. Porque quando chega o momento de renunciar, será que você vai renunciar? Se você não consegue renunciar, você não pode ser discípulo dele. E aí ele dá uma comparação no versículo 34. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com o que se há de salgar? Então está falando que você já comeu comida insossa? Nós devemos ser sal. E no versículo 35, ele fala uma consequência terrível quando o sal degenera, que diz assim, nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós explicamos que a vida espiritual de uma pessoa, quando ela não consegue construir aquela vida, ela vai degenerar. E no versículo 35 está dizendo que não presta nem para a terra e nem para o monturo, isto é, ela é pior do que um lixo. Nem para lixo ela vai servir. E aí ele dá uma advertência, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você colocou os alicerces, você está podendo acabar a sua construção espiritual? Quem tem ouvido para ouvir, ouça, isto é, obedeça. Pense sobre isso.